Beatriz e seus amigos viviam perto de Edimburgo, perto das colinas de Pentland. Ela tinha cerca de 10 anos e era a mais velha entre todas as outras crianças. Uma das coisas que os tornavam tão bons amigos era que eles tinham seu próprio grupo especial. Eles tinham reuniões para que juntos pudessem orar e falar sobre a Bíblia. Eles viviam em tempos difíceis, quando fiéis ministros do Evangelho não eram permitidos nas igrejas. O governo colocou outros homens chamados de párocos auxiliares nas igrejas. Eles não eram fiéis ao Senhor Jesus e muitas vezes viviam vidas ruins. As pessoas não queriam ir às igrejas para ouvi-los. O governo cobrava muito dinheiro das pessoas e tornava a vida delas difícil por causa disso. Pregadores de campo realizavam cultos nas colinas de Pentland. As pessoas sofreriam muito se fossem pegas indo para esses cultos que o governo dizia que eram ilegais. O pároco estava atento para quem ia a esses cultos e que assim contrariava as autoridades. Ellen, a mãe de Beatriz, foi ouvir ministros fiéis como James Rennick pregar. Ela também ajudou pessoas que estavam com problemas porque o governo queria prendê-las. Um dia, Ellen e seus filhos estavam juntos, fazendo culto familiar. Eles estavam cantando um salmo. Soldados vieram à porta. Rapidamente, Ellen tentou esconder-se e ficou debaixo de uma cama. Mas eles acenderam uma vela para descobrir onde ela estava e a arrastaram para fora. Beatriz e o resto da família devem ter ficado muito assustados e chateados. Os soldados levaram Ellen para o homem que era o dono da terra onde ela tinha sua casa. Ele disse a ela que ela tinha que ir à igreja e ouvir o pároco. Ellen disse-lhe: "Eu prefiro mendigar o meu pão com os meus filhos ao invés de seguir por qualquer caminho pecaminoso." Ela foi capaz de confiar em Deus e nunca faltou qualquer alimento ou roupa para sua família. Ellen foi presa e correu o risco de ser condenada à morte. A vida era difícil para Beatriz e o resto da família, enquanto a mãe deles estava na prisão e desde que seu pai havia morrido alguns anos antes. Foi dito a Ellen que ela devia comparecer perante homens muito importantes, que eram juízes. Ela disse: "Eu tenho um juiz maior diante de quem devo comparecer, e é o juiz de toda a terra." Ellen não teve medo, porque ela tinha uma promessa da Bíblia: "Eu estarei contigo para te livrar." Ela estava grata por ter sua Bíblia com ela, porque isso a ajudava a confiar em Deus e lhe dava conforto. Seus amigos estavam muito preocupados com ela, porque sabiam que ela seria morta se continuasse fiel. Mas, misteriosamente e surpreendentemente, em vez de ser condenada à morte, ela foi libertada. As pessoas que queriam ser fiéis ao Senhor Jesus nessa época eram chamadas de Covenanters. Isso porque eles não voltariam atrás em uma promessa especial que todo o país havia feito a Deus. Essa promessa foi chamada de Pacto Nacional. Alguns anos antes de Beatriz nascer, o exército do governo matou muitos homens nas colinas de Pentland. Muitos deles foram enterrados perto de onde Beatriz morava. Os Covenanters tinham ido a Edimburgo para reclamar com o governo sobre todos os maus tratos que recebiam dos soldados. Logo viria o Killing Times, que quer dizer os tempos de matança, quando muitas pessoas comuns foram mortas por causa de sua fidelidade ao Senhor Jesus. Beatriz e seus amigos, entretanto, pensaram ser uma boa ideia se eles escrevessem seu próprio pacto com Deus. Sua mãe a encorajou e talvez tenha ajudado um pouco nisso. Às vezes os adultos escreviam seu próprio pacto pessoal para ajudá-los a serem fiéis a Deus. Foi assim que o pacto infantil começou. Este é um pacto feito entre o Senhor e nós, com todo o coração, para nos entregarmos livremente a Ele, sem reservas, alma e corpo, corações e afeições, para sermos seus filhos e Ele ser nosso Deus e Pai.
Eles prometeram que nunca quebrariam o pacto, em que prometiam ser fiéis a Deus e nunca iriam ouvir os párocos em suas pregações. Eles tinham uma grande preocupação pela igreja e pela glória de Deus. Eles acreditavam que Deus não os deixaria sem pregadores verdadeiros. Deus libertaria a verdadeira igreja. Cristo iria vingar o sangue de seus filhos que os assassinos cruéis derramaram. Era uma época perigosa, até as crianças poderiam sofrer muito. Foi certamente uma coisa séria fazer tais promessas. Eles tinham que ser muito corajosos. Essas foram as últimas palavras que eles prometeram. Devemos declarar perante o Senhor que nos ligamos a um pacto para sermos convictos com Ele todos os dias de nossas vidas, para sermos seus filhos e para Ele ser nosso Pai pactual. Beatriz foi a primeira e depois então seus 10 amigos a seguiram, assinando o pacto. Você acha que eles manteriam sua promessa corajosa? Ia ser muito difícil. Talvez outras crianças que eles conheciam fossem rir deles. Talvez algumas das meninas não tivessem pais que fossem tão fiéis quanto era Ellen, a mãe de Beatriz. Eles também poderiam enfrentar muitos maus tratos do governo à medida que envelhecessem. Foi preciso muita coragem para assinar o nome deles em uma promessa da qual eles nunca deveriam voltar atrás. Não sabemos muito sobre todos esses amigos quando eles cresceram, mas sabemos que Beatriz cumpriu sua promessa. Ela viveu para ser a esposa de um ministro e viver uma vida longa por mais de 90 anos. Você se lembra da primeira e mais importante promessa que eles fizeram? Entregar-se livremente a Deus sem reservas, alma e corpo, corações e afeições. Em sua palavra, Deus nos pede para darmos nossos corações a Ele. Ele exige que o amemos com todo o nosso coração, alma, força e mente. Você já fez isso?